dissesse que dá para passar quase 20 anos construindo uma carreira de sucesso, a sua carreira dos sonhos, numa das maiores redes de varejo do Brasil, e ainda assim deixar tudo isso para começar uma nova carreira como consultor? Loucura ou sonho? Foi o que a Ana fez. E em menos de 6 meses, esse caminho já se provou ser o caminho acertado. Ana Luísa Sassaco, seja muito bem-vindo ao nosso podcast. Obrigada, Ju. Um prazer estar aqui, poder contar um pouquinho dessa trajetória. Maravilha! Então vamos lá. Se apresenta rapidinho. Quem que você é? O que que você faz hoje? Bom, eu sou a Ana Luísa Sassaco, hoje eu sou consultora de empresas, então eu estou no começo dessa jornada, né? Como você falou, ainda estou aí, não completou 6 meses ainda, mas hoje eu ajudo empresas de varejo, então redes de varejo ou franqueadoras que estão num processo de crescimento ainda, que tem aí entre 10 e 80 lojas mais ou menos, e que precisam consolidar o resultado das franquias, das lojas. Então, eu ajudo essas empresas a melhorarem a rentabilidade dessas operações através de ferramentas de marketing. Tá? Então, eu trabalho principalmente com produto e toda a parte de ponto de venda, execução em loja, trade, calendário comercial. Então, estruturando tudo isso. Maravilha! E para quem não é do varejo, me dá um exemplo concreto do que seria melhorar a rentabilidade de uma rede. Então, tem muita rede, principalmente de franquia, que começa da seguinte maneira. Tem um empresário que tem uma loja de sucesso, então ele abre lá na cidade dele um negócio dele que começa a crescer bastante e muita gente fala para ele, olha, você devia expandir, você devia abrir franquia. Ai, por que você não abre franquia da sua loja? Vai ser um sucesso. E aí o negócio vai tomando forma. Tem hoje inúmeras franqueadoras que começam dessa maneira. Então, o empresário resolve expandir o negócio dele e, para isso, ele monta uma franquia e outras pessoas começam a investir, né, nessa oportunidade de levar essa marca, que muitas vezes os primeiros geralmente são consumidores mesmo, né? Então, que conhece ali da sua cidade e quer levar para outros lugares. Mas nem sempre as coisas caminham como esperado, né? Esses franqueados, colocando as lojas em outros lugares, nem sempre o desempenho, e eu diria na maioria das vezes, o desempenho não é igual, né? O desempenho daí de vendas não é igual ao da loja lá matriz, a loja mãe. E as franqueadoras normalmente não têm muita estrutura nesse processo, porque imagina que é uma empresa que está acostumada a gerenciar um ponto de venda e de repente tem ali 15, né? Eu estou com um cliente que de repente tem 15. Não tem estrutura, né? Então, não tem uma equipe de marketing como grandes, né? Grandes empresas onde eu trabalhava, tinha uma equipe de marketing, uma equipe de administração de vendas, uma, né, equipe comercial. Não tem. Então, eles, primeiro, né, as lojas não têm o resultado esperado, então a rentabilidade é o retorno do investimento desses franqueados. Geralmente, os franqueados que entraram na rede e não estão tendo resultados começam a pressionar a franqueadora, porque quando você compra uma franquia, você espera que exista know-how, né? Que exista estrutura. Então, uma série de coisas que uma franqueadora deve oferecer, né? Que o franqueado não está recebendo. Então, ele começa a pressionar a franqueadora também por resultado. E isso também acaba sendo parte da consultoria, mostrar um pouquinho o que é responsabilidade do franqueado, o que é responsabilidade da franqueadora dentro desse processo, né? Porque tem muito franqueado também que acaba se acomodando, falar, eu não recebo o que eu preciso, minha loja não está dando lucro, fica sentado lá na loja esperando. Mas é isso. Então, de que maneira a gente pode ajudar esses franqueados, ajudar as lojas a terem um resultado financeiro adequado, né? E retorno do valor que eles investiram na loja, né? Para montar a loja. Tá? Perfeito. Então eu lembro que quando a gente conversou, ficou muito claro
que é um business diferente, né? Uma coisa é você ser dono de uma loja, sei lá, de um restaurante que fatura bem, que atende bem seus clientes. Outra coisa completamente diferente é transformar isso num negócio de franquia. E às vezes o franqueador, ele acaba achando que é um depara simples. Quando não, pelo que você está trazendo, é toda uma estruturação, porque é um novo negócio. É uma nova fonte de receita, é uma nova maneira de pensar e até de enxergar o portfólio, o marketing, toda essa estratégia mesmo. Muito importante, porque pelo que você trouxe, é quase como se fosse a diferença entre uma franquia realmente se expandir e ser bem sucedida enquanto franquia, ou ficar fadada a só ter aquela unidade original que está sob os olhos do dono, né? Exatamente. Então, isso que você falou do produto é bem importante, porque quando você tem uma loja e ela é sua, você põe um produto e ele não vai bem, não desempenha bem, você tira ou deixa lá, porque é né, vale o risco. Quando você coloca isso, imagina, você despacha esse produto, né, para que sejam 10 lojas e o produto não vende, é prejuízo que vai contabilizando ali na conta da loja, né? Então, a gestão, principalmente, né, do portfólio, de saber o que eu coloco, o que eu tiro. E é engraçado que os donos desses negócios, geralmente, eles são de produto, né? Então, eu comecei o negócio porque, sei lá, eu fazia cookies muito bem, gostava de cookies, resolvi transformar isso num negócio. Comecei lá uma lojinha com café, cookies e vendia muito bem, todo mundo ia na minha loja, minha cidade pequena, todo mundo me conhece e aquele negócio estoura. Aí beleza. Aí resolve ir para outro lugar. Primeiro que tem uma série de custos que às vezes na loja original não tem, aí né, como que o franqueador vai ganhar dinheiro? Ele tem que vender o produto, então ele começa a agregar alguns custos para o franqueado, né? Ou o royalty mesmo, ou o frete, né? Tem custos que não estavam previstos anteriormente. E ele começa a ter que gerenciar tudo isso. E tem muito franqueador que começa a perder o sono de verdade, porque os franqueados dele não estão ganhando dinheiro. E ele pensa, eles investiram um dinheiro, às vezes, de uma vida para abrir a loja, né? Exato. Então, é realmente uma pressão muito grande isso. Então, realmente... É necessário. É um serviço extremamente necessário, né? Assim, não dá para subestimar o que é você criar uma rede de franquias a partir de um estabelecimento único que muitas vezes nasceu da paixão do dono, como você mesma trouxe, né? Nasce da visão, da paixão de um dono, mas daí, para virar uma rede de franquias, precisa de um outro nível de estruturação, e aí é onde a Ana entra. E Ana, como é que você começou nesse universo do varejo? Conta um pouquinho mais sobre a tua história, né? Como é que você entrou nessa caminhada de 19 anos, né? Que você ficou dentro do mercado corporativo. 19 anos. Isso, eu sou designer por formação, né? Então, eu caí no varejo e no setor de franquias meio que por acaso, né? No início da minha carreira. Eu comecei na Morana, né? Que é uma rede de franquias bem consolidada, que está aí até hoje. Inclusive com o Jai Lee, que é ali uma pessoa bem conhecida nesse mundo das franquias, e ele é uma pessoa até que tem me ajudado agora nessa nova etapa. E lá eu inicialmente entrei tirando foto das peças, né, dos acessórios, para colocar no site lá de pedido dos franqueados. E então eu entrei lá como estagiária e acabei migrando para a área de marketing, né, entrando, né, em outras coisas do marketing da franquia. Então, eu fazia os pedidos de arte. Então, quando uma loja tinha que inaugurar, fazer tapume, fazer peças, né, peças de marketing para usar na loja, eu fazia essas artes no começo. E aí, acabei gostando, acabei fazendo material de ponto de venda. Então, eu migrei mais para uma área de trade, né, tudo que era
campanha, manual de aplicação das campanhas. Então, já comecei a trabalhar com toda essa parte mesmo de calendário comercial, de campanha, da execução na loja. Então, ter que vestir a loja com aquela campanha para a campanha poder performar. E visual merchandising. Então, nessa época, eu também trabalhava com a exposição dos produtos na loja e tudo mais. Fiquei 5 anos lá e depois fui para a Cacau Show, que foi aí uma oportunidade incrível também. E aí eu passei quase 15 anos lá. Comecei lá como nessa parte mesmo de campanhas, de trade, e depois eu migrei para a área de marketing de produtos. Então, também foi uma oportunidade que apareceu de uma pessoa que saiu e me convidaram para ir ocupar o lugar dela. Eu não sabia, né, o que eu tinha que fazer, mas eu conhecia a marca, eu conhecia franquias, né? E aí, com a vivência, você vai vendo, né, quais são as dores do franqueado, como que é o dia a dia dessa parte toda da operação. E fui para produtos, né? E aí foi realmente onde eu me encontrei. Eu falo que eu, por uma oportunidade, migrei para essa área e eu gostei muito, assim, realmente aprendi demais e cresci demais e comecei cuidando ali de uma campanha de crianças, que era uma campanha pequena, e fui ganhando corpo. Depois eu eu fiz acho que 5 ou 6 Páscoas na Cacau Show, então fui gerente de produto dessas campanhas É o coração, grandes. né? Realmente o coração. Realmente, exato. E depois acabei assumindo essa área também. Então, quando eu saí de lá, eu estava há 4 anos como head de toda a parte de produtos, né? Então, eu tinha uma equipe de 30 pessoas, eu cuidava de toda a estratégia mesmo de produto da franqueadora. Ou seja, você vivenciou tudo. Calendário comercial, como isso se desdobra na ponta, através de toda a parte de trade marketing também. Você vivenciou lançamento em escala, responsável por uma grande parte do faturamento, né? Porque realmente, quando você fala de Páscoa dentro da Cacau Show, imagino que seja a grande menina dos olhos, né, deles. O que essa vivência na prática te ensinou? O que você aprendeu nessa prática toda, nesses quase 20 anos, tanto primeiro namorando e depois na Cacau Show, olhando o negócio de uma maneira muito completa, e depois mais especificamente na parte de produto? O que você percebe que você aprendeu na prática e que nenhuma faculdade ensina? Ai, pergunta difícil essa. Eu acho que eu aprendi que tudo tem muitos pontos, assim, nada é tão simples, nenhuma decisão uma decisão, às vezes a gente toma uma decisão pensando numa coisa e impacta diversas outras, né? Então, quando você, por exemplo, muda o preço de um produto, então não é simplesmente o preço do produto que está mudando. O consumidor, quando ele entra na loja, ele é impactado de maneira diferente pelos outros produtos que não aumentaram. Então, às vezes, você quer resolver o problema de um produto e você incentiva a venda de outro. Então, o que eu aprendi, isso vivenciando na prática mesmo, olhando na construção dos portfólios das campanhas e tudo mais, que a oferta que a gente faz para o consumidor, ela é realmente construída de muitos pontos, né? Todos os pontos contribuem para o resultado. Então, para você conseguir mexer o ponteiro de uma venda, você conseguir traçar estratégias que tenham resultado, você precisa contemplar realmente esse 360, sabe? Então, isso foi sendo trabalhado ao longo aí da minha vida corporativa, porque principalmente nas campanhas, acho, né? Porque às vezes você vai fazer a campanha de um ano, vai fazer a do ano seguinte, e você replica produtos. Esse funcionou bem, eu vou replicar igual, muda a embalagem, renova, tal. E aí o produto que vendeu super bem num ano não vende bem no outro. Então você percebe que dependendo
dos outros que você lançou de novidade, ou do preço que mudou e tal, muda a dinâmica, né? A dinâmica comercial. Então, isso eu vivenciei na prática e acho que isso é bem importante na hora que eu vou fazer a consultoria com as empresas também. Entender esse todo, né? Não se limitar a falar de produto, não se limitar a falar de calendário comercial, falar só de datas, quais são as campanhas, quais são as datas comemorativas que tem. Então, realmente olhar o todo do Tem uma visão mais negócio, do estratégica varejo. mesmo, né? Isso, exatamente. E isso é Mas coisa que só quem tem bagagem real consegue perceber, né? Percebe, assim, o tanto que. Só por essa fala rápida que você trouxe agora, mostra o tanto que a tua bagagem ela é muito valiosa. Porque não é só a teoria do que é você estabelecer um portfólio de produtos dentro de uma rede, mas é esse campo de batalhas que você vivenciou, te deu essa sensibilidade de, assim, com um olhar perceber, se a gente fizer isso daqui, vamos olhar isso daqui também que pode ter impacto. E isso é o que é valioso, né, gente? É o que a gente fala aqui dentro, que é a bagagem que pode se transformar em valor. Chega um ponto que você tem tanto valor aqui dentro que começa quase a ficar assim, um desperdício, deixar isso dentro de um lugar só. Então, me conta um pouco mais como é que foi esse processo de tomar a decisão de deixar de depender de um salário fixo, da segurança do corporativo e transformar isso no seu negócio próprio, né? No teu áudio, você tinha estabilidade, nome, no papel tudo certo, mas como é que você estava se sentindo? Como é que estava a tua sensação dentro dessa estrutura corporativa que começou a dar origem a essa vontade de fazer essa transição? bom, primeiro quando você está dentro de uma empresa, você não tem a autonomia, às vezes, de fazer tudo que você acredita, né? Então, isso é algo que acho que me acompanhou por muitos anos, mas não era assim uma dor suficiente para eu falar, não, vou embora para eu poder fazer do jeito que eu quero. Mas eu tenho um filho de 2 anos, agora ele tá com 2 anos, e para mim, eu passei um ano, exatamente um ano. Eu voltei de licença maternidade, fiquei exatamente um ano até que realmente eu me desliguei da empresa. E esse ano para mim foi muito sofrido, porque eu não conseguia acompanhar o crescimento dele, a vida dele. Eu lembro que uma vez, logo que eu voltei a trabalhar e eu fui na pediatra com ele, fui na consulta, e ela fez uma pergunta, assim, da saúde dele, do dia a dia, e eu não sabia responder. E isso para mim me machucou, sabe, profundamente. E eu queria tá, né, tive filho já depois de uma certa idade, né? Já era mais madura e eu não queria, né? Começou a ser muito sofrido para mim realmente não poder acompanhá-lo de perto. Eu saía bem cedo, voltava bem tarde para casa todos os dias. Então, quando eu saía, ele, né, tinha recém-acordado, mas acordava, meu marido levava ele comigo até o carro só para me dar tchau ali. Eu entrava no carro e ia embora. E quando eu voltava, a gente segurava ele acordado para me esperar. Hoje ele dorme mais cedo do que eu chegava, né, Olha há um ano isso, atrás em gente. Até a casa. rotina da família mudou, né? E a Mudou, gente está mudou ouvindo ele aí no totalmente. fundo, ou seja, ele está participando desse Pois podcast é, também. ele vai para a Participação escola especial. agora, mas ele ainda está aqui tomando cafezinho dele. Isso não Então, tem o que pague, né, Ana? Você poder estar nesse momento aqui, né, fazendo uma coisa que é importante para você de trabalho e ao mesmo tempo ele está aqui do lado, você ouvindo ele tomar café. exatamente. Então, assim, essa foi a minha motivação maior. Eu acabei saindo de lá. Quando eu saí, eu ainda não sabia, assim, eu não saí com a intenção de montar a consultoria. Eu ainda não sabia o que eu ia fazer. E comecei a pesquisar, mas eu realmente pensei em mudar de área, né? Voltar para o corporativo, mas ir para uma área totalmente diferente, para tecnologia, que eu pensei, tecnologia é tudo remoto, eu vou trabalhar em casa. Eu não tinha muita clareza do que era possível mesmo, sabe? Fazer. E uma pessoa conversou comigo e falou: por que você não dá consultoria? Eu acho que você ia se dar bem. Aí eu montei uma apresentação, minha cunhada é fotógrafa, a gente fez umas fotos,
E aí eu montei uma apresentação e fiz algumas reuniões, né, com umas 2 ou 3 empresas, mas não estava legal, sabe? Eu não estava sabendo que serviço oferecer, eu não estava colocando urgência. Eu acho que isso também foi uma coisa que dentro do processo, né, do DMC a gente passa, que como que eu gero a urgência no meu lead ali, no meu contato. Então, acho que isso a gente fala um pouquinho mais, né, mais para frente, mas eu acho que isso fez muita diferença. E quando eu estava ali pesquisando o que fazer, apareceu o Instagram, né? O Instagram trazendo as propagandas na hora certa. Eu vi um vídeo, né, seu falando, olha, você que tem 10, 15 anos de corporativo, tem empresas de médio porte que precisam do seu know-how, precisam, né, da sua experiência, isso tem valor nisso. Você sabia que você pode oferecer consultoria, né, para essas empresas? E aí eu deu um estalo, eu falei, nossa, acho que, né, posso entender um pouco melhor isso aqui, me inscrevi no workshop, e aí no dia do workshop eu lembro que eu tava assim, era um sábado de manhã, né, e eu tava assim, tinha feito o meu currículo em inglês voltado para tecnologia, tava mexendo no meu LinkedIn, eu tava meio que atirando para todo lado, com a apresentação da consultoria lá, tal, e quando você apresentou tudo, acabou, e eu falei, não, é isso, é por esse caminho que eu preciso ir. Né, nas dinâmicas que a gente fez naquele dia também, você já começa a entender que caminho dá para percorrer. Foi ali que eu tive esse insight do negócio da rentabilidade mesmo, dos negócios de varejo, que eu sei que é um desafio do mercado, né? E naquele momento eu falei, não, chega, para de atirar para todo lado, vamos focar aqui e vou fazer isso acontecer. E realmente foi o que eu fiz. Isso foi no finzinho de fevereiro. E aí eu me inscrevi na mentoria e começou para valer, né? Então, Que bom que a foi gente assim. chegou a não jogar fora 20 anos de carreira para começar como TI agora. Não que tivesse algum problema, não é isso, mas imagina todo esse conhecimento e essa bagagem, né? O tanto que você está ajudando os clientes hoje, como isso é útil, né? Como isso é valioso. E você ainda gostava dessa área, né? A questão não era a área em si, era o modelo que você estava vivenciando. Era assim, eu realmente gosto muito de varejo. é, e para mim o problema estava sendo esse negócio de ter que ir presencial, é, também aos finais de semana, às vezes, não só de segunda a sexta, e sair de casa às 7 da manhã, voltar às 8 da noite, todos os dias, e não poder ter flexibilidade. Eu acho que não é nem o volume de trabalho, eu nunca me incomodei com o volume de trabalho, eu gosto de trabalhar, mas me incomodava a falta de flexibilidade, né? E eu não sabia se entrando em outro negócio, porque varejo é isso, né? Varejo é presença, varejo é muito dinâmico, varejo é rápido. Então, eu não sabia, né, se eu trocasse simplesmente de empresa. Eu até comecei a me inscrever em algumas vagas, mas sabe assim, eu tinha um negócio dentro de mim que eu não queria. Eu tava me inscrevendo por obrigação, do tipo, não quero parar de trabalhar, não quero ficar sem fazer nada. Eu quero trabalhar, mas eu não queria. Então, eu tinha receio também de entrar num outro negócio, que a dinâmica do varejo, ela exige isso, né? Exige você estar lá e tudo, que acaba se caindo na mesma coisa. Então, não vou trocar 6 por meia dúzia. Trocar uma história de 15 anos consolidada, onde era reconhecida, tudo para ir para um outro lugar que na prática ia dar na mesma, e ainda no início que você tem que se provar, né? Você entra numa empresa nova, num cargo de liderança ainda, tem toda aquela coisa de você ter que mostrar serviço, né? Então, isso era isso que eu não queria, né? Então, deu muito certo. E aí eu tô numa posição hoje que sim, eu visito loja. Eu vou para campo, porque precisa realmente, né? Eu já tive que viajar e tudo mais, mas não é todo dia. Então eu consigo me organizar.
Eu acho que isso é a maior diferença para mim. Eu consigo me organizar. Hoje eu tô aqui, não vou levar meu filho para a escola, meu marido vai. Mas não é todo dia, não é um negócio imposto, sabe? É Então isso para escolhido. mim faz muita diferença. É escolhido, exato. Semana passada teve um dia que eu cheguei em casa 8 horas da noite de uma reunião, que também a gente estava junto com um cliente, uma construção. Você acaba participando de coisas muito legais, né? Estamos participando, a gente está fazendo um rebranding, então, com uma agência super legal, e a gente estava em reunião ali, em workshop, trabalhando e tal. Eu cheguei em casa 8 horas da noite. E aí eu cheguei com uma sensação de, nossa, como eu tô chegando tarde. E quando eu entrei em casa, eu percebi que eu chegava todo dia nesse horário. Era a tua rotina, Todo e agora você dia. achou Era a estranho. rotina, e agora eu achei estranho. Então é isso, né? Que delícia! Acho que o que você conseguiu identificar muito bem é que o que você não queria mais era o modelo, né? Não era uma questão de empresa em si, porque às vezes a gente se engana e acha, ah, não, o problema era essa empresa. Se eu for para uma outra empresa, talvez as coisas sejam diferentes. Mas saber reconhecer qual que é a verdadeira causa da sua insatisfação faz toda a diferença. Porque se a causa da insatisfação está relacionada à autonomia, à liberdade de poder fazer as coisas mais do seu jeito, a poder ser dono da sua própria agenda, a poder gerenciar a sua própria carga de trabalho. Tudo que está muito relacionado a essa parte de autonomia é algo que dificilmente você consegue dentro do corporativo. Então, é uma coisa mais estrutural mesmo. É uma questão de modelo, de mudar o modelo do teu trabalho. E não apenas trocar uma empresa por outra. E que bom que você enxergou isso, né? E como é que foi quando você se viu fora da empresa, sem o sobrenome? Porque, poxa, 15 anos dentro da Cacau Show, né? Assim, uma empresa conhecida. Como é que foi depois, de repente, virar Ana Luísa Sassaco? Como é que foi para vocês esse processo de deixar Só essa skin uma, corporativa? uma curiosidade sobre o meu nome até, Ju. Eu não lembro, acho que a gente conversou sobre isso no começo. Na Cacau Show eu era Ana Costa. Ah, é Porque verdade. eu Verdade. tenho vários sobrenomes, né? Meu nome é longo. E quando eu entrei lá na Cacau Show, eu não era casada. E aí foi colocado, né, meu e-mail e tudo, o primeiro e último nome. Meu último sobrenome era Costa. E eu fui lá por 15 anos mesmo depois de casar, tal, ninguém vai trocar seu e-mail, né? Então eu era Ana Costa. Então até meu nome foi um dilema para mim quando eu saí de lá. Porque eu falei Quem assim, sou eu, né? eu vou assumir Literalmente. que nome que eu vou trabalhar, como que eu vou me posicionar. Então, até isso foi uma decisão a se tomar, né? E aí eu decidi não, que eu ia pegar, né, meu nome de casada aí, Ana Luísa Sassaco, até porque acho que Costa é um sobrenome também mais comum, né? Então, eu resolvi adotar esse nome, mas primeiro, acho que duas coisas que foram bem importantes para mim. Quando eu saí de lá, primeiro eu precisei de um tempo para mim. Eu fiquei 4 meses realmente off, assim, sem pensar em trabalho, sabe? Era uma rotina bem intensa, né, de 15 anos, e sair disso primeiro é um baque, né? Eu fiquei então 4 meses, a gente fez uma viagem em família, ficamos aí quase 2 meses fora, então foi um tempo assim que eu precisei primeiro me desconectar, né, daquele dia a dia mesmo. E descansar a mente, sabe? Descansar a alma, assim, de verdade. É, e aí, depois, quando eu voltei e comecei a trabalhar, eu acho que eu senti na prática o peso que o crachá tem. E isso, né, tem um lado que acho que todo mundo, acho, passa por isso, né, depois de ter um crachá forte, principalmente. É, Tem muita gente que eu achei que ia estar comigo, que ia conversar, que ia me ajudar e que sem o crachá te trata diferente, né? Isso A tal da acontece. autoridade emprestada, né? Isso acontece. E por outro lado, tem muita gente também que você nem imaginava, que você não tinha tempo. Eu acho que isso também foi uma coisa bem importante para mim no começo, quando eu resolvi montar a consultoria e comecei a fazer conversas com pessoas que já tinham trabalhado comigo, né?
para falar de mercado, para falar da oportunidade, para entender se eles achavam relevante, né? Se que fazia sentido o que eu estava propondo, Pesquisa. na etapa da pesquisa, na etapa inicial. Até porque a gente conversa na pesquisa com o nosso ICP, né? Mas eu também aproveitei aquela oportunidade para falar com pessoas que não seriam meus possíveis clientes, mas que estão no mercado, né? E foram conversas muito ricas, todas conversas muito ricas. E eu percebi também o quanto faltava isso para mim. Eu não tinha tempo de conversar com as pessoas. Conversar de verdade, para ouvir. E eu fiquei pensando, poxa, essas pessoas estão dispondo tempo para mim, para um negócio que eu tô montando, para conversar comigo. Quantas vezes eu deixei de fazer isso com outras pessoas, talvez, nesse tempo que eu não tinha tempo, eu não tinha tempo, eu não Não é falta de conseguia. vontade, mas é porque você Não conseguia. né? Então, o quanto eu ignorei, talvez, né, de oportunidades, de trocar mesmo experiências com outras pessoas, né? Então, acho que eu falei que eram duas, mas foram três coisas. Então, o negócio de ter que descansar, essa da troca de experiências, que eu acho que foi riquíssimo para mim, e eu gostei muito de fazer, então estou tentando manter um certo contato, né, com pessoas e de vez em quando trocar ideia, tomar um café, bater papo. E também essa parte do crachá, que querendo ou não pesa, né? E tem muita gente que quando você perde o crachá, a pessoa simplesmente te descarta, então você não serve mais, né? E tem muita gente também que você vai conversar, a pessoa te procura por algum motivo, você fala, ah, não, tá, eu não tô mais lá. Aí tá onde agora? Aí você fala. Também, né? A pessoa querendo vender para outra empresa, já não tem outra empresa para você vender também. Então, esse peso, isso eu senti um certo baque, mas assim, também não fiquei triste por muito tempo não, viu, Ju? Bola pra frente e é isso, né? É isso, é construir agora a sua própria autoridade. A gente fala bastante sobre isso, né? Sobre o quanto a autoridade dentro do corporativo ela é emprestada. Que é bem isso. Sim. Muitas vezes a autoridade não é sua, Ana Luísa. A autoridade é do cargo e de quem estiver ocupando esse cargo. A partir do momento que saiu você e entrou outra pessoa, para muita gente a autoridade ficou. E isso é uma das coisas que é perigosa, né? Até à medida que a gente vai evoluindo na nossa carreira e na nossa idade, é ficar sempre dependente de algo que não é seu. Você está construindo um castelo na areia, num terreno alugado. De repente tiram o terreno, você perde todo aquele valor que você está construindo. É claro que não é 100%, né? Porque muitas pessoas continuam, e às vezes até é legal que você trouxe isso, que te surpreenderam, mas é algo para você pensar, assim, será que eu não estou investindo demais num terreno alugado e não está na hora de eu começar a construir algo que é meu e que ninguém tira? Porque depois que você aprende a construir tua autoridade, a vender, a realmente criar isso em torno do seu nome e mostrar que o valor está em você, cara, ninguém tira mais isso de você. E aí você consegue derivar isso para um monte de oportunidades diferentes. E qual que você considera que foi teu principal desafio nesse processo todo? Pode ser um desafio concreto, pode ser um desafio de sentimento, de mais interno. Eu acho que para mim, Ju, eu sempre tive um bloqueio de que eu não sei vender. E isso, né, eu percebi, né, no grupo e tudo, que não sou só eu, acho que tem bastante gente que tem isso, né? Porque a gente fica na nossa área, acho que a construção toda te leva a isso. Você pensa, ah, não, eu sei fazer isso aqui, né? E a parte comercial tem aquele tabu de que é só para vendedores, são pessoas que têm dom e tudo mais, né? É, mas eu tenho aprendido, né, devagar. Eu conversei com uma pessoa, ele falou assim para mim, Ana, mas você vendia toda hora. Você apresentava um projeto, você apresentava uma campanha e para defender aquilo era uma venda que você fazia para um grupo difícil, inclusive, né, para a diretoria e tudo mais. Pro Alê, né, tentava vender as coisas para ele. Então, é algo que eu acho que talvez tem uma parte de técnica, sim,
né? Que eu tenho tentado aprender um pouquinho e você falou uma vez para mim, é prática, Ana, é prática. Tem que fazer 1, 2, 3 mil e aí você vai, né, pegando o traquejo. Então eu tenho, né, aprendido um pouquinho mais a cada dia. E tentado também desbloquear isso dentro da minha mente, porque eu acho que a gente acaba se limitando também. Ah, não, eu não sei vender, não sei vender, não sei vender. Então, mas para mim esse é o maior desafio que eu considero hoje, né? Teve uma reunião que eu fiz com uma empresa e eu tinha preparado o meu script certinho de tudo que eu ia falar, como eu ia chegar com ele na conta, de quanto dinheiro ele estava perdendo e tal. Aí ele não concordou comigo. Ele não seguiu o meu script, justamente. Esqueceu de combinar com ele primeiro, né? Que a gente tinha que seguir Pois também. Então, assim, aí me desestabilizou na hora. Eu não consegui, né, achar um caminho para seguir. Então, esse tipo de coisa, né, essa prática, para mim, hoje eu considero que é o meu maior desafio. Maravilha. E realmente, como você trouxe bem, é de você e de talvez 90% das pessoas que estão nessa mesma jornada. Porque por mais que você e todos os executivos estão sim acostumados a fazer venda e a fazer venda difícil, porque é muito difícil você aprovar um projeto com o dono, com o CEO, com a diretoria. É claro que isso requer muita assim, habilidade de negociação e isso já existe, já está dentro de vocês. Mas o que não tem quando você está no corporativo é uma venda que envolve você. Quando você está vendendo uma ideia de um projeto, você tem uma despersonalização. Agora, quando você está vendendo algo que é um serviço seu, que você não tem como separar, né, quem é você e quem é a venda. Você vende e você vai junto. Então, isso traz uma vulnerabilidade que começa a entrar um monte de coisa aqui no meio. Começa a entrar a crença limitante, começa a entrar o próprio medo da rejeição, começa a entrar e o que os outros vão dizer, e será que eu vou incomodar? Então tem muitas questões aqui que são trabalhadas, não só na parte técnica, né? Porque é claro que a técnica é importante, e a técnica, ela é, eu diria, até fundamental para te dar confiança. Acho que quando você vai armado, sabendo como você tem que agir, por mais que às vezes o cliente não siga o roteiro, você já vai mais segura de que você sabe, né, o que você precisa fazer. Mas realmente é uma transformação interna, de entender que a venda ela é necessária e ela é importante. Eu costumo dizer que a venda é um ato de amor pelo nosso cliente, né, porque ele está muito pior sem a gente. Se você não vende, você não está tirando o cliente daquele problema que ele está vivendo. E no teu caso, a gente já viu que é um problemaço, né? Assim, é literalmente o risco de perder a franquia dele. Ou perder um faturamento muito grande. Então, eu vou trabalhar essas questões dentro de mim para me tornar uma excelente vendedora, porque eu sei que com isso eu estou criando uma reação em cadeia que é ganha-ganha para todo mundo. E não aquela coisa feia, né? Porque às vezes a gente tinha, não sei você, mas eu tinha na cabeça da questão do vendedor, de ser aquela pessoa chata que quer empurrar as coisas, quer pegar no seu braço. Eu não sei porquê, mas eu tenho isso, sabe? Tipo, aquela pessoa Meu braço. pegajosa. E não, gente, né? A venda, ela pode ser leve, ela pode ser elegante e ao mesmo tempo eficiente, né? Desde que você realmente se dedique a aprender e fazer do jeito certo. E até falando dessa questão de crenças, teve mais alguma crença sua que mudou ao longo desse processo todo? Alguma chave que virou, que você pensava de um jeito e agora você pensa de outro? Ai, Ju, eu nunca, acho que assim, ao longo da minha carreira, eu não conseguia nem pensar em mudar de área. Eu acho que isso mudou muito para mim. Eu pensava assim, em empresas, né, grandes multinacionais, eu sei que as pessoas, né, mudam de uma área para outra, mesmo em cargos de gestão. Isso é bom. Tem uma amiga que já foi produto, já foi trade, já foi comercial, inovação. Então as caixinhas elas andam, né? E eu sempre pensava, poxa, se eu fosse para eu mudar um pouquinho, né, de área, sei lá, eu passei quase 10 anos na área de produtos, mesmo, né, tendo crescido, eu falava, se eu for mudar de área, o que que eu vou fazer? E eu não conseguia enxergar para mim que fazia sentido mudar, sabe? Eu falava, não, é aqui, meu lugar é aqui, é isso que eu vou fazer, eu sou produtos e acabou, e eu não conseguia enxergar nem mudar de área. Quanto mais mudar
do caminho que eu fiz, assim. Eu tinha também uma crença quando eu via pessoas que saíam da empresa e aí acabavam fazendo algo como eu estou fazendo, eu pensava sempre, ai, não conseguiu se recolocar, coitado, né? Não conseguiu, Tadinha. tadinha. Não conseguiu outro emprego, acabou, sabe, como se fosse a última opção. Entrando Ah, de não consolação. conseguiu outro emprego, então acabou fazendo algo por conta mesmo, sabe? Eu tinha esse entendimento mesmo de que não era algo escolhido, construído. E isso mudou muito, né? Desde que eu comecei a trilhar esse caminho. E às vezes eu fico pensando, será que as pessoas acham isso de mim? Mas tudo bem também, né? Se vai achar, pode achar. Mas acho que isso mudou. Isso mudou bastante, assim, a visão que eu tive e que eu pude também conversar com outras pessoas que fizeram isso, né? E realmente entender que não é nada do que eu achava, né? Existe um mundo muito diferente. Quando a gente está no corporativo, parece que a gente fica num Total. mundinho fechado, né? Existe muita coisa diferente, né? Outras formas de trabalhar, de viver, né? Então, isso mudou bastante. Que delícia. Eu costumo dizer que o corporativo ele ensalsicha, né? Ele te molda, te prensa, te comprime para você acreditar que aquela é a única realidade. Eu nunca me esqueço que quando eu saí, eu tive a sensação de que eu estava vivendo dentro de uma caverna. Porque eu vi do lado de fora tanto de gente fazendo dinheiro assim, de maneiras diferentes. Eu falei, nossa, eu passei tanto tempo achando que essa era a única realidade possível e respeitável, né? E eu estava perdendo esse tanto de oportunidades que tem do lado de fora. E tá no meio de uma comunidade que tá no mesmo momento que você, isso te ajuda a enxergar e a criar essa nova visão e a perceber que o mundo pode ser diferente? Ajuda, com certeza. Acho que ver pessoas passando pelo mesmos perrengues que você, né? E com as mesmas dúvidas. Acho que quando no Hot Seat a gente vê muito isso, né? Você ouve a dúvida de um, a dúvida de outro, você fala, ah, já passei por isso, ou também me sinto assim. Então acho que a gente cresce, né? Estando num grupo onde está todo mundo construindo esse caminho. Cria uma nova versão do que é normal, né? Porque você sabia o que era normal Isso. dentro do corporativo. Agora, o que é normal empreendendo? E aí a gente vê Uhum. que assim, desafio é normal, medo é normal, a insegurança é normal. E as pessoas elas conseguem ser bem-sucedidas com tudo isso, né? Com todos os desafios que acontecem. E falando em ser bem-sucedida, vamos falar dos seus primeiros clientes. Quando que foi o teu primeiro cliente? Você fechou o primeiro cliente com quanto tempo que você estava aqui dentro do programa? Foi bem no comecinho, Ju, porque foi assim, eu recebi uma indicação de uma pessoa, e aí esse cliente, né, que foi o meu primeiro cliente, cliente de validação, ele me procurou na semana logo depois que eu fiz o workshop. Olha isso, o universo todo. E aí eu falei pra ele, olha, vamos conversar na semana que vem? E aí eu peguei, né, quando fechou a mentoria, e eu corri com aquele conteúdo inicial, falei, eu preciso correr com tudo isso, porque eu não posso falar com ele sem ter a mínima noção, né, do que eu quero oferecer realmente, Não vou de queimar o serviço contato, e né? tudo. Exato. E foi muito bacana também, porque aí eu fiz a pesquisa com ele, acabei minha primeira reunião, eu fiz a pesquisa qualitativa, então eu consegui entender que realmente estava bem alinhado o que eu estava desenhando com o que ele precisava. É, e aí na semana seguinte já fiz a proposta. Então eu acho que com uns 15 dias eu já tinha fechado com ele. E aí é bom que dá um gás também, né? Você fica animado, fala, não, Como é que foi? tem. Como é que foi a sensação de receber o primeiro pagamento caindo na tua conta da sua empresa? Sabe o que eu demorei mais para conseguir? Abrir a empresa. Eu demorei mais foi para abrir a empresa e aí eu demorei um pouco mais para receber. Ele só conseguiu, ele queria me pagar e não conseguia porque eu não tinha conta. E aí foi isso que deu uma segurada, porque foi tão rápido, né, o fechamento e tudo, que acabou que eu tive que correr atrás, né, de abrir a empresa, fechar escritório de contabilidade, abrir a conta e tudo mais. E aí finalmente caiu a primeira parcela lá
do contrato que eu fechei com ele. Não, uma sensação maravilhosa. Sabe, a sensação, na verdade, que eu tive é de certeza de que é isso que eu vou fazer. Vai dar certo. Sabe, assim, a certeza de que vai dar certo. Essa foi a sensação que eu tive. Então, realmente é muito bom. Que Sim, esse foi o delícia. primeiro. E aí, depois, vieram quantos? Se a gente for falar em termos de projetos, nesses menos de 6 meses aí, né? Hoje, quando você olha, você está com quantos projetos fechados e projetos que te dão uma tranquilidade de quanto tempo, assim, financeira? Vamos pensar nos seus projetos e fazer uma comparação versus o teu salário do corporativo. Então, se a gente for olhar, assim, por enquanto, o que você já tem fechado versus o que você tinha antes, tá próximo, tá pela metade, como é que tá isso? Como é que tá essa proporção? Tá próximo, não chegou ainda no mesmo valor. Até porque esse cliente de validação eu fechei com ele, né, metade do preço. Então eu tô com 3 projetos, tá, em andamento. 2 são de 6 meses e um de 12 meses, tá? Mas quando eu junto o valor mensal dos 3, dá próximo, mas ainda não dá o valor que eu tinha no corporativo. Próximo que é uns Pô, 70%? 80%? 80%. 80%. 80%. Então, assim, com menos de 6 meses, você já tem 80% do que você tinha no teu salário corporativo. E ainda com uma previsibilidade mínima de 6 meses, e no caso de um ano, ou seja, mais um contrato que você feche, você já passa o que você tinha no corporativo. Sim, passo. É isso. Vamos trabalhar para isso agora, para fechar mais esse um contrato. Tem noção, gente, com Exatamente. 4 clientes. A tranquilidade que é. E aí você consegue se dedicar mais para cada um deles, se dedicar mais para o seu mini empreendedor, né, que tá aí, que já viu, que já deve ter ido para a escola, né? Foi. Sim, isso. Você deu uma acalmada aqui, né? Não foi pra escola. Mas isso, juntando com o que você falou, da sensação de que deu certo, né? De que tá dando certo, e também com aquela crença que você tinha de que quem saía e abria o próprio negócio é porque não tinha dado certo. O que mudou? Como é que você se posicionaria hoje, olhando para os resultados que você já teve em um espaço de tempo tão curto e o caminho que você ainda está traçando? Valeu a pena? É um caminho que dá certo? É um caminho que funciona? A sua decisão foi acertada? Que leitura que você faz agora, olhando onde você está hoje? Eu sempre falo, Ju, assim, quando eu saí, né, da empresa, num primeiro momento, não foi uma decisão 100% pensada, né, com um caminho, né, vou sair e vou fazer tal coisa. Acabou acontecendo por inúmeros fatores. E daquele momento, eu sempre falo, poxa, se eu tivesse tido a oportunidade de começar antes de sair, né, eu acho que teria sido diferente. Claro, né, dividir também é difícil, né? Quando você está no corporativo e quer começar a estruturar seu negócio, eu acho que é diferente, mas eu fico pensando, poxa, eu poderia ter começado antes, eu poderia ter feito isso antes. Eu fico com a sensação de que teria dado muito certo se eu tivesse começado, se eu tivesse percebido e entendido essa possibilidade, sei lá, 2 anos antes. Eu fico pensando, eu poderia ter me estruturado para engravidar e já não voltar, sabe assim? Então, teria sido diferente. Então, para mim, não, mudou totalmente. Minha mentalidade mudou totalmente. Apesar disso, né, acho que tudo acontece no tempo certo também. Eu acredito que Deus é soberano e ele cuida de todas as coisas, então eu acho que ele cuidou também desse caminho, e eu sempre falo que ele me deu uma empurradinha também, porque se fosse pela minha própria vontade eu não teria saído de lá, se fosse, né, no automático, então eu falo que Deus me deu um empurrãozinho para eu ir, e as coisas têm acontecido de uma forma, acho que maravilhosa, assim, com muito trabalho, muita dedicação,
tem hora que dá um frio na barriga. Esses 2 primeiros contratos estão chegando na metade, chegaram na metade, né? E eu já fiquei assim, ai, não, eu preciso já engatilhar outros, porque senão o que que vai acontecer? Então, tem esses momentos de, meu Deus, e agora, né? A estabilidade que o salário mensal te dá é diferente, mas ao mesmo tempo, assim, eu tô muito mais feliz. Nossa, muito mais realizada, profissionalmente mesmo, sabe? Então eu sinto assim que eu tô numa fase muito melhor, muito melhor. Me Isso. arrependo de não ter começado antes. É isso. Tá bom, vou anotar aqui. Intensificar os anúncios para quem ainda está no corporativo. Isso. Vamos pegar vocês mais cedo, né? É. Mas acho que é legal, que você, com certeza tem alguém que ainda está no corporativo que está ouvindo você agora e está pensando, talvez seja na minha hora de começar. Porque é isso, né, gente? Às vezes a gente espera passar demais, passar do ponto. É, que nem maquiagem. Maquiagem vence, né? Tem uma hora que a gente tem que jogar a maquiagem fora, tem que comprar Uhum. maquiagem nova. Mas é legal ouvir você falando isso de um ponto agora de quem já deu certo. Né? Para que quem esteja ouvindo, ouça e fale, tá vendo? Não é milagroso, não é sem trabalho, mas ao mesmo tempo é um caminho que ele é real. Né? É uma possibilidade real e Uhum. não é um prêmio de consolação. Acho que isso ficou muito claro na tua fala também, né? Não é assim, ai, foi o que deu para fazer, não. Foi uma escolha. E hoje sou mais feliz por conta dessa escolha. Então, para a gente já ir encerrando aqui, o que você deixaria de recado para essa pessoa que está te ouvindo agora, uma pessoa competente, cheia de bagagem, que hoje quer fazer essa transição, mas ainda está cheia de dúvidas, para essa pessoa que é a Ana, né, há pouco tempo atrás? O que você diria para essa pessoa? Eu diria para começar. Começar. Mesmo que sejam pequenos passos, mas não adiar. Acho que tem decisões difíceis a gente tende a adiar muito, né? Empurrando com a barriga. Mas o tempo vai passando também, né? Então, não deixar para depois, começar o quanto antes. Acho que esse é Maravilha! o E eu conselho olhando um melhor. pouquinho para o futuro, onde você quer chegar? Ah, eu quero precisar. Meu próximo passo agora, que eu tenho pensado bastante, eu quero precisar de ajuda. Eu quero não conseguir dar conta sozinha do trabalho que eu tenho para fazer aqui. Então, acho que eu quero ajudar mais empresas, eu quero fechar mais contratos, quero crescer. E meu objetivo inicial, quando a gente começou, né, era chegar no valor do corporativo. Agora eu já não quero mais chegar no valor do corporativo, quero extrapolar o valor que eu tinha no corporativo. Então esse é o próximo, A próxima meta. próxima meta. Maravilha! Vamos juntas, bora conquistar essa próxima meta. E a hora que chegar nessa, a gente vai para a próxima. Porque é isso, né? No empreendedorismo não tem teto. Ao contrário do corporativo, que o seu salário é o teto, no empreendedorismo, assim, você vai até onde a tua fome e a tua capacidade de realização te levarem. Maravilha! Ana, muito obrigada pela sua generosidade, foi incrível. Eu tenho certeza que as pessoas que ouviram tiraram muito valor, inclusive você que está nos ouvindo, pode deixar aqui embaixo um comentário, uma pergunta, alguma coisa que tenha te tocado, que possa ter feito sentido, porque essa troca também é muito importante. Até para você não se sentir sozinho nessa jornada, né? Você perceber que você faz parte de uma comunidade que também está nessa construção de uma vida muito mais autônoma. E, Ana, quero te agradecer e te dar os parabéns por você ter sido fiel àquilo que fez sentido para você. Mesmo que por momentos, né, tenha vindo o bichinho de, eu vou voltar para o corporativo, vou fazer outras coisas. Você acreditou que você era capaz, você se preparou e se estruturou para fazer isso acontecer e o resultado veio. Então, obrigada, parabéns. E vamos junto agora para essa nova meta, que é Isso superar o aí. corporativo. Isso aí. Obrigada, Ju. Obrigada a todo mundo aí por ter passado esse tempo, ouvir. Espero que tenha contribuído de alguma forma aí. Maravilha! E você que está nos ouvindo, espero que você tenha saído com uma inspiração e com a visão de como é que funciona mesmo. Porque esse momento aqui ele é um grande bastidor para você entender como é que é essa jornada, como que os nossos mentorados trilham o caminho aqui dentro, como que é na vida real essa transição entre o corporativo e o empreendedorismo. Sem ficar romantizando, mas mostrando como é que é, né? E eu tenho certeza que você conseguir enxergar pelo lado de dentro,
te ajuda a ter mais clareza, até se isso é algo que você quer para vocês, faz sentido para tua vida. Um grande abraço e a gente se vê no nosso próximo episódio. Tchau, tchau!